E aí, pessoal, como todo mundo sabe, o Vitória foi novamente rebaixado, né? Uma coisa que, assim, é comum a alguns times, né? Já aconteceu com vários, e principalmente os que têm um orçamento reduzido. Só que tem um fato que é, assim, eu queria que vocês me ajudassem a entender. Como vocês podem ver, eu sou torcedor do Vitória. Se jogar Vitória e Seleção Brasileira, mesmo Vitória na quinta divisão, eu sou Vitória. Então, assim, eu sou apaixonado pelo meu time, né, pelas cores do meu time. Eu acho interessante a relação que a gente tem com a torcida do Bahia, né, e os arquirrivais e tal. Tenho muitos amigos torcedores do Bahia e a gente sempre tira onda um com a cara do outro. Então, nesse momento, eu tô sendo zoado, né? Então, assim, tá de boas. Então, eu queria entender o seguinte: como um clube que já ganhou praticamente tudo nas divisões de base, né? Chegou algumas vezes em alguns momentos, né, bem a finais da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu ser campeão, né? Então a questão aqui é a seguinte: como a gente é campeão, acho que se não me engano, sub-17 nacional, brasileiro, a gente é campeão da Copa do Brasil, sub alguma coisa, não lembro direito. A gente ganhou Copa FIFA, a gente sabe, tá sempre fornecendo craques e tal. Por que que só esse ano, de maneira meio estabanada, se decidiu pegar a divisão de base? Por que que a divisão de base do Vitória não chega no profissional? Eu queria informar, se esse vídeo chegar nos dirigentes do Vitória, que assim, você sabe o que o inconsciente coletivo pensa? A gente pensa que compra-se jogadores em final de carreira, compra-se jogadores mais caros para dirigente tirar 20, 30%, certo? Aí o que eu queria avisar, que por exemplo, esse ano eu fiquei muito desanimado, mas não foi com a questão desportiva. Foi com a questão que assim, eu vi alguns jogos do Vitória e jogos do Bahia também, né, em que os times do Nordeste são garfados, sabe? E isso não é de hoje, sabe? Isso é uma coisa que desanima, né? Que vai desanimando. Assim, quando a gente vai e pensa, essa ideia que todos têm, que todos comentam, né? Dos clubes, né? A maioria dos clubes pegarem jogadores caros para tirar 20% em cima, sabe? Ou seja, preferem vender a divisão de base, fazendo com que ela não chegue no profissional, prefere trazer jogadores de fora, porque aí você tira a sua comissão. Isso aí vai minando a paixão, certo? Pelo clube e pelo futebol, sabe? Em alguns momentos, quando você vê assim, você se sente meio idiota, sabe, de estar usando a camisa do clube. Entre clube e torcedor existe um namoro, certo? E sabe, o Vitória tá fazendo, sabe, o futebol brasileiro, né? Mas eu falo principalmente do meu clube, né? Tá fazendo com que essa paixão se acabe, sabe? Então eu vejo em outros, eu vou fazer comparações astronômicas, mas assim, veja, né, o Barcelona, né? Ah, porque o Vitória, não, a questão não é essa. A questão para mim é que assim, futebol, a minha definição é uma besteira muito legal. E quanto mais legal for, menos besteira. Assim, eu tô me sentindo um besta, sabe? Assistindo futebol, me envolvendo com futebol. Eu quero me sentir muito legal. Sabe, não seria hora, sabe, do clube, sabe, investir nas divisões de base. Não foi para a Série B, é um ótimo lugar para recomeçar. Então vamos usar
certo? As divisões de base, e eu sugiro que uma ou outra peça, né, que seja meio que um gerente. Vamos voltar a ter meio de campo. O futebol brasileiro, tipo assim, pô, eu tô com 47 anos, então assim, cadê o meio-campo brasileiro, sabe? Só existe meio-campo argentino, eu só vejo meio-campo agindo mesmo na Argentina. Então, sabe, enquanto os outros times de fora se inspiram no Brasil de 82, como a Espanha, a própria Alemanha admitiu. Então assim, a gente abandona o nosso, sabe, o nosso jeito de jogar para usar o deles, enquanto eles estão correndo atrás de aprender como é que era o nosso. Isso aí a gente pode fazer várias analogias, inclusive para o neoliberalismo, né? Essa ideia de vamos abandonar, vamos vender todas as nossas riquezas, só fazendo um paralelo com a política. Então é um momento de crise, sabe? Vamos dizer, você está em crise porque você foi rebaixado. Mas você sabe, cara, que eu nem senti. Então, assim, isso é um sinal, sabe? Quando você olha, né, para sua companheira, ou você que é mulher olha para o seu companheiro, quando você olha assim, não sente a mesma magia, né? Então significa que parece que está terminando ou que temos que recomeçar. Então eu, como apaixonado pelo Vitória, quero recomeçar, quero te dar uma chance, beleza? Então, te amo, viu? Beijo.